Olá, boa tarde, bem-vindos à live dessa sexta-feira do Papo Glaucoma para tirar todas as dúvidas de vocês sobre glaucoma, sobre outros temas da oftalmologia. Essa vai ser uma live de tema livre, então qualquer assunto que vocês tiverem em dúvida, podem mandar as perguntas de vocês. Bem-vinda, Paula, Andréia. Oi, Isabel, boa tarde. Pessoal, eu vou, como sempre, começar me apresentando. Sempre tem uma ou outra pessoa nova entrando aqui na live. Então, enquanto vocês vão começando aí a mandar as perguntas de vocês, eu vou me apresentar aqui. O meu nome é Samantha Vasques. Eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E estou aqui com vocês para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e, com isso, enxergando por toda a vida. A gente tem encontro marcado toda sexta-feira às 5 horas no Instagram para live e com os vídeos gravados no YouTube todas as quartas-feiras às 3 horas da tarde. Então, quem ainda não está inscrito lá no YouTube, corre lá para se inscrever. Lisandra, boa tarde. Oi, Rodrigo, Carol, Mariana, Léo, Isabel das antigas. Isabel tá sempre aqui, não perde uma. Bom, pessoal, eu vou começar respondendo uma perguntinha que já me mandaram ontem aqui no anúncio da live. Quem quiser me mandar pergunta pode usar o chat aqui embaixo ou então esse balãozinho com a interrogação que está em algum lugar nesse cantinho aqui da tela de vocês para mandar as dúvidas de vocês. Eu vou responder uma pergunta. Na verdade, duas pessoas fizeram perguntas muito parecidas e aí eu vou responder junto aqui. A Maria das Graças, que eu vi que já entrou aqui, ela perguntou se tem relação entre artrite e problemas oculares. E a Mari Socorro, ela perguntou se glaucoma tem a ver com doença autoimune. Então, as duas foram praticamente a mesma pergunta, porque a artrite é uma das doenças autoimunes mais comuns. Então, eu vou responder elas juntas. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que não é qualquer problema de articulação que é uma artrite. O que a maioria das pessoas confundem é artrose e artrite. A artrose é aquela degeneração das articulações pela idade e não tem relação com problemas oculares. Já a artrite é a inflamação da articulação. Então, as articulações elas ficam quentes, vermelhas, inchadas, doloridas, com deformidades. A causa mais conhecida, uma das mais comuns das doenças autoimunes é a artrite reumatoide. E todas as doenças da imunidade, elas podem dar problemas oculares, sim. Principalmente a uveíte, que é a inflamação de dentro do olho. Todo mundo já ouviu falar de conjuntivite. A conjuntivite é a inflamação do olho por fora, da superfície. A uveíte é um quadro mais grave que dá inflamação dentro do olho. Então, todas as doenças da imunidade, inclusive as artrites, elas podem causar uveíte. E a uveíte, ela tanto pode ser um quadro leve que melhora com alguns poucos dias de colírio, quanto pode ser um quadro grave com uma sequela permanente na retina, pode desencadear glaucoma também, então pode ter gravidade sim, principalmente se a uveíte acontece repetidas vezes. Então todo mundo que tem alguma doença da imunidade, quando tiver qualquer sintoma oftalmológico, precisa ir no oftalmologista urgente para ver se tem um quadro de uveíte em atividade. Então, algumas doenças, eu falei aqui da artrite reumatoide, outra que é relativamente comum é o lúpus, mas tem várias doenças da imunidade que afetam a pele, que afetam as articulações e que quem tem esses problemas precisa também de acompanhamento oftalmológico. Vamos lá para... Vou achar uma dessas que vocês estão mandando aqui agora.
E a Xavier mandou uma pergunta aqui. O esposo dela tem 32 anos, foi diagnosticado com glaucoma juvenil e a pressão não está estabilizando. E o médico disse que iria perder a visão de qualquer forma, fazendo cirurgia ou não. E nada disso, tá? O glaucoma é uma doença que tem controle e que tem tratamento em qualquer estágio, mesmo se estiver avançado. Então não tem essa de que não adianta operar, não. Mesmo nos estágios avançados tem tratamento, sim. Então quem tem glaucoma juvenil é uma pessoa que precisa de um controle mais rigoroso do que o glaucoma do idoso, porque a pessoa que tem glaucoma juvenil, que é aquele glaucoma que aparece antes de 40 anos de idade, essa pessoa que começou a ter glaucoma muito cedo, ela vai conviver muito mais anos com o glaucoma do que uma pessoa que começa a ter glaucoma aos 70. Então, o controle do jovem com glaucoma precisa ser muito mais rigoroso. Mas não existe nenhuma forma de glaucoma que não tenha tratamento, tá? Isso daí é um mito que eu vejo muito em vocês, de achar que quando tá avançado ou que quando é uma forma de glaucoma de mais difícil controle, achar que não tem tratamento. Não tem isso. A gente tem, não só tem tratamento, como tem vários tipos diferentes de tratamento. Agora, para escolher a melhor opção, aí varia muito de cada caso. Tem pessoas que controlam melhor com colírio, tem pessoas que controlam melhor com laser e tem pessoas que controlam melhor com cirurgia. Mas não existe essa de que não tem tratamento e vai ficar cego. Todos os tipos de glaucoma têm tratamento, todos os estágios de glaucoma têm tratamento e tem controle. Então, quem ouviu coisa parecida, procura uma especialista em glaucoma para fazer um controle mais rigoroso e para fazer o acompanhamento certinho. Próxima pergunta, vamos lá. Deixa eu achar uma aqui do balãozinho agora. A Mariana Ferreira, ela me contou aqui que ela tem um glaucoma de pressão normal, descobriu no início e está fazendo o tratamento certinho. E ela pergunta qual o risco de perder a visão ao longo dos anos, porque ela vive em pânico com isso diariamente. Mariana, vamos lá. Você me deu duas informações que são muito importantes, que você descobriu no início e que você está fazendo certinho o tratamento, seguindo as orientações da sua médica. Isso reduz muito as suas chances de cegueira, tá? Eu fiz uma live, se eu não me engano, foi no mês passado, em junho, eu acho, falando exatamente sobre isso. Quem são as pessoas que têm maior chance de cegueira? Então, dá uma olhada depois lá no YouTube, porque tem uma live inteira falando sobre isso, gravada lá. Mas eu vou dar uma resumida, porque essa é a pergunta que está presente em 100% das lives, que tem sempre alguém desesperado querendo saber se vai ficar cego. O glaucoma tem alguns fatores de risco para a cegueira. Disparado, o fator mais importante é o estágio em que a doença foi descoberta. Então, quem descobriu a doença em estágio avançado, isso é um fator de risco para a cegueira. A chance de cegueira é muito maior do que a pessoa que descobriu em estágio inicial. Mas como eu disse no comecinho da live, isso não é sentença. O glaucoma tem tratamento e tem controle em todos os estágios. Mas as pessoas que já descobrem em estágio avançado, elas têm um fator de risco importante para a cegueira e elas precisam de controle mais rigoroso. Então, quem descobre no começo e faz o acompanhamento certinho, usa os colírios certos, se tiver que fazer algum tratamento diferente, faz, não fica fugindo com medo, vai na sua oftalmo no tempo certinho, repete todos os exames regularmente. Então, quem segue essas orientações certinhas e descobriu no começo, a chance de cegueira ela é muito baixa, mas nunca é inexistente, então também não relaxa, viu? Faz o seu acompanhamento aí certinho. Próxima pergunta, vamos lá ver qual que eu vou escolher aqui.
Bruna Santos fez uma ótima pergunta aqui, que é um tema que eu falo pouco aqui, então eu vou responder ela. Ela pergunta qual é a relação das células da córnea com a cirurgia de Phacotrec. Ótima pergunta, Bruna. Eu falo muito aqui para vocês de grossura da córnea e da influência dela no glaucoma, mas eu não costumo falar muito sobre as células da córnea, então vamos falar um pouquinho sobre elas. A nossa córnea, ela é o transparente da frente do olho. Sabe assim, quando você vira de lado e vê que tem uma bolinha transparente assim em cima do colorido do olho? Isso é a córnea. A córnea, ela tem que ser transparente para a gente poder enxergar, para entrar a visão dentro do olho, a córnea tem que estar bem transparente. E tem algumas células na córnea que são responsáveis por manter a córnea transparente. Acontece que essas células a gente nasce com uma quantidade e a gente não produz durante a vida. Elas vão morrendo de pouquinho em pouquinho ao longo da vida. Na grande maioria das pessoas, a gente já nasce com células suficientes para durar a vida inteira e nunca ter problema nenhum. Mas tem algumas pessoas que têm uma predisposição genética de ter uma morte mais acelerada dessas células da córnea. Elas morrem antes do que deveriam. Um outro ponto importante é que toda vez que a gente faz qualquer cirurgia no olho, por mais cuidadoso que a gente seja, a gente acaba sempre matando um pouquinho dessas células. Então, por mais moderna que seja a cirurgia, por mais experiente que seja a sua cirurgiã, por mais cuidado que se tome nesse pré-operatório e nessa cirurgia, sempre vai morrer um pouquinho de célula. Quando a pessoa tem célula de sobra na córnea, isso não faz diferença. A gente faz a cirurgia, a recuperação vai ser tranquila e ainda vai ter célula suficiente para a vida toda. Mas quando a pessoa é uma dessas que já tem uma predisposição genética a ter uma morte acelerada, a cirurgia ela pode gerar uma perda de células significativa. E aí o que pode acontecer é de a córnea não se recuperar dessa cirurgia e aí ela incha, ela deixa de ser transparente e isso vai atrapalhar a visão daí em diante. Existem tratamentos para isso. Existe transplante de córnea. A Vera tá perguntando se isso é distrofia de Fuchs. Nossa, gente, vocês estão estudando muito, viu? É isso mesmo. A distrofia de Fuchs são essas pessoas que têm a tendência genética da morte das células da córnea acelerada. Então, se isso acontece, a córnea fica inchada e a pessoa precisa passar por um transplante de córnea. Hoje em dia, tem técnicas tão modernas de transplante de córnea que nem precisa transplantar a córnea inteira. Tem como transplantar só essas célulazinhas mesmo. E aí é um transplante que tem uma recuperação excelente, uma chance de rejeição baixíssima e que tem um resultado bem legal. Então a córnea ela é uma preocupação para qualquer cirurgia, pensando nessa quantidade de células, mas existem tratamentos para quem tem esse problema de ter poucas células. Então, não se desesperem que dá para operar mesmo com pouca célula na córnea. O que precisa é fazer um bom planejamento, juntando o especialista em glaucoma com o especialista em córnea para ter uma conversa e decidir qual que é a melhor opção de tratamento para o seu caso. Próxima dúvida. Deixa eu achar aqui. E, gente, eu acho que o meu balãozinho deu uma bugada aqui porque tinha mais pergunta e desapareceu um pouco de pergunta aqui. Deixa eu achar alguma coisa aqui do chat, então. Maria das Graças está contando aqui que ela sempre fez o acompanhamento certinho por ter alta miopia. E o glaucoma só foi descoberto já num estágio um pouquinho mais tarde, mais moderado, com perda de campo visual e com escavação grande.
Recado importante para as pessoas que têm grau alto de miopia, então. A gente precisa ter um cuidado muito, mas muito especial dos olhos em quem tem grau alto de miopia. Um risco que sempre existe e que é o que mais preocupa a gente é o risco de descolamento de retina. Então, todo mundo que tem grau alto de miopia, quando eu falo grau alto, é principalmente a partir de 6 graus, mas menos do que isso, ali na faixa dos 4, 5, já vale um acompanhamento mais rigoroso. Então, quem tem grau alto de miopia tem um risco maior de descolamento de retina, então precisa de um acompanhamento no mínimo uma vez por ano para essa prevenção. E as pessoas com grau alto de miopia, elas também têm maior chance de desenvolver glaucoma. E esse glaucoma, ele pode ser difícil de detectar, porque a miopia, ela confunde praticamente todos os exames que detectam o glaucoma. Então, o campo visual fica alterado pela alta miopia, o OCT fica alterado, a retinografia fica alterada, o aspecto do nervo fica alterado. Então, na pessoa que tem grau alto de miopia, é muito mais difícil de se detectar as alterações do glaucoma em todos os estágios. Então, isso faz com que as pessoas que têm grau alto de miopia, muitas vezes, elas tenham um diagnóstico um pouco mais tardio de glaucoma, por conta dessa limitação dos exames. É como se a miopia confundisse todos os exames e aí com isso a gente tem dificuldade de detectar o glaucoma. O Dan tá me contando aqui que ele teve, mudando um pouquinho de tema agora, ele teve uma conjuntivite, melhorou da conjuntivite, mas a visão continua embaçada e ele pergunta aqui o que pode ser. As conjuntivites, em geral, são quadros benignos, são infecções leves ou quadros alérgicos que costumam melhorar dentro de poucos dias. Então, as conjuntivites, elas podem ter várias causas diferentes. O mais comum, aquela conjuntivite que passa, que tem surto, essa é a conjuntivite viral. Tem também a conjuntivite bacteriana, que é uma conjuntivite que não é tão transmissível quanto a viral, mas que causa sintomas bem mais intensos. Tem conjuntivite alérgica também, então nessa época de mudança de tempo tem muito caso de conjuntivite alérgica. Tem conjuntivites que são químicas irritativas se você deixou cair uma substância que não deveria no olho. Então tem várias causas de conjuntivite. Geralmente as conjuntivites elas não deixam sequelas, são quadros que a gente trata e melhora. Mas existem algumas conjuntivites que podem gerar cicatrizes, principalmente um tipo específico de conjuntivite causada por um vírus chamado adenovírus. Esse adenovírus, ele costuma dar um quadro gripal, ele dá uma dorzinha de garganta, uma faringite, junto com uma conjuntivite bem intensa. É uma conjuntivite muito forte, que às vezes fica placa de secreção grudada que a gente tem que limpar no consultório. É uma conjuntivite tão forte que nessa limpeza pode até acontecer de sangrar um pouquinho. E essa conjuntivite, depois que ela se resolve, ela pode deixar algumas cicatrizes no olho. Tem tratamento, não são cicatrizes que ficam para o resto da vida. Geralmente a gente trata essas cicatrizes com colírios à base de corticoide. Precisa usar geralmente por um tempo um pouquinho prolongado, cerca de um mês, mais ou menos, às vezes até mais. E aí essa cicatriz ela desaparece. Tem casos que são mais graves, que a conjuntivite não foi muito bem tratada e aí a cicatriz ficou muito grande e aí precisa fazer uma raspagem da córnea para essa cicatriz desaparecer. Mas a enorme maioria dos casos resolve com colírio, tá? A gente chama essas cicatrizes de infiltrados pós-adenovirais. Então a pessoa teve a conjuntivite, o vírus fez um estrago ali e deixou essas cicatrizes, que são os infiltrados. Eles embaçam a visão, mas eles têm tratamento. Próxima dúvida.
Achei uma pergunta aqui sobre a gonioscopia. Cadê que tá passando aqui? Perdi, achei e já perdi. Peraí. Foi a Jadilma. Ela mandou aqui uma mensagem: Oi, doutora, marcaram meu exame de gonioscopia. Será que nesse exame dá para dizer se tem glaucoma ou não? Excelente pergunta. Vamos lá. A gonioscopia, ela tem funções diferentes no adulto e nos bebezinhos. Nos bebezinhos com suspeita de glaucoma congênito, os nenéns que já nascem com glaucoma, nesses nenéns a gonioscopia ela serve para diagnóstico. Então ela diz quem é o bebê que tem e quem é o bebê que não tem glaucoma. Já no adulto, a função dela é totalmente diferente. No adulto, a gonioscopia ela não serve para dizer se tem ou não glaucoma. Ela serve para classificar esse glaucoma. Então, eu sempre falo aqui para vocês que o glaucoma é uma doença que tem nome e sobrenome e que não adianta só vocês saberem que tem glaucoma, vocês precisam saber qual é o glaucoma de vocês. Então tem que saber se é um glaucoma primário de ângulo aberto, se é um glaucoma pigmentar, se é um glaucoma neovascular, se é um glaucoma primário de ângulo fechado. Então esse sobrenome do glaucoma, quem dá é a gonioscopia. Então no adulto ela não diz se tem ou não glaucoma, mas ela diz qual é o tipo de glaucoma que você tem e por isso que é um exame tão essencial. E no caso das pessoas que nem glaucoma têm, mesmo assim a gonioscopia ela tem a sua importância, porque a pessoa ela pode ter ângulo aberto ou ângulo fechado, independente de ter ou não glaucoma, é uma característica de anatomia. Então, mesmo se a pessoa não tem glaucoma, a gonioscopia ela também serve para fazer essa avaliação do ângulo. Próxima pergunta. Tá chovendo pergunta hoje aqui, hein, gente? Não tá dando nem tempo de eu acompanhar vocês aqui. Ortop Bonjour, meu querido Glauber, que trabalhou comigo muitos e muitos anos fazendo exames. Ele perguntou aqui quantos exames de campo visual precisa fazer por ano para pacientes com glaucoma. O campo visual, a recomendação de todas as sociedades internacionais e também da Sociedade Brasileira de Glaucoma é que todos os pacientes que têm um diagnóstico confirmado de glaucoma precisa fazer no mínimo 2 campos visuais por ano, então de 6 em 6 meses, tá? Isso varia um pouco dependendo, por exemplo, do estágio da doença. Se é um glaucoma avançado, a gente pode fazer o campo visual até de 3 em 3 meses para ter um controle mais rigoroso desse glaucoma que é de mais difícil controle. Mas o padrão é que todo mundo que tem glaucoma precisa fazer o campo visual de 6 em 6 meses. Se tiver suspeita de piora ou se for um caso muito avançado, a gente encurta esse intervalo e até de 6 em 6 meses a gente pode fazer essa avaliação. Mais perguntinhas? A Patrícia perguntou aqui se a sinusite pode fazer o olho doer. Não só pode, como é uma das causas mais comuns de dor nos olhos. E aí vocês que têm glaucoma ficam desesperados, porque aí vocês já acham logo que é da pressão ocular. Mas a sinusite é uma das causas mais comuns de dor ocular. A gente tem seios da face em várias regiões. A gente tem esses daqui que ficam bem doloridinhos quando a gente está na sinusite, tá? A gente tem aqui o seio frontal que dá bastante dor de cabeça na sinusite também. E a gente tem um outro seio da face que acumula secreção na sinusite, que ele fica nessa região interna aqui, só que não é no nariz, como eu tô apontando aqui, é por dentro, é mais ou menos atrás do olho. Então, quando a gente tá com aquela sinusite atacada, tudo congestionado,
todos esses seios aqui e esse lá atrás do olho, eles ficam cheios de secreção e isso dói. E aí, se aquele seiozinho lá de trás também tá cheio de secreção, isso dá uma dor na região dos olhos. Então, a sinusite causa dor nos olhos, sim, e é uma das causas mais comuns. Então, se a sua pressão tá controlada e mesmo assim você continua sentindo dor no olho, uma das coisas que pode ser investigada, dentre outras, mas uma das mais comuns é sinusite. Então, sim, sinusite causa dor no olho. Mais uma pergunta. O Rogério tocou num tema muito, mas muito interessante aqui. O Rogério perguntou se a depressão pode influenciar na pressão ocular. Olha, são duas coisas bastante relacionadas, então eu vou falar um pouquinho sobre isso para te responder, Rogério. Primeiro, fazer subir diretamente a pressão ocular a ponto de desencadear um glaucoma numa pessoa que não tinha é forçação de barra, tá? Então, o estresse, ansiedade, depressão influenciam na pressão ocular? Influenciam, principalmente o estresse, tá? Mas não é dizer que você tem glaucoma por causa da sua depressão ou que você tem glaucoma por causa da sua ansiedade. Não é isso. Mas os transtornos psiquiátricos, que hoje em dia são extremamente comuns, que aumentaram muito depois da pandemia, eles têm uma associação com glaucoma, sim. Tem alguns estudos que mostram que as pessoas que têm glaucoma, elas têm maior chance de ter transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. Então, existe uma associação entre as alterações psiquiátricas, as alterações de estresse, de ansiedade, de depressão e o glaucoma. Mas entendam que não é uma causa direta. Não é o glaucoma causando depressão, nem a depressão causando o glaucoma, tá? A gente dizer que dois problemas têm relação não quer dizer que um seja a causa do outro, tá? Mas de certa forma eles estão muitas vezes presentes na mesma pessoa e um acaba piorando o outro um pouco, tá? Um outro ponto importante a se falar sobre esse assunto é que vários remédios usados para tratamento de depressão e de ansiedade são contraindicados para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Nesse caso, pode agravar o glaucoma e levar a um aumento da pressão ocular. Mas ninguém que tem glaucoma pode ficar com o ângulo fechado e não fazer nada para resolver isso. A gente sempre tem que abrir o ângulo. Existem dois procedimentos que fazem isso, que são o laser de iridotomia e a cirurgia de catarata. Então, quem tem glaucoma de ângulo fechado e tem depressão, nossa, enrolei tudo. Depressão. Eu falei igual o moço do debate agora. Depressão. Então, quem tem glaucoma de ângulo fechado e tem depressão e precisa tratar, pode tratar? É claro que pode tratar. Vai fazer primeiro um tratamento para abrir o ângulo, ou a iridotomia ou a cirurgia de catarata. Depois que o ângulo abriu, não tem contraindicação para o uso da medicação. A contraindicação é só para quem está com o ângulo fechado. Então, quem tem glaucoma de ângulo fechado e precisa tomar um remédio para ansiedade, precisa tomar um antidepressivo, primeiro precisa abrir o ângulo, depois que o ângulo abriu, aí não tem problema usar o antidepressivo. E outras formas de glaucoma não tem nenhuma contraindicação para o uso de antidepressivos e de remédios para a ansiedade. Então, tem várias formas como os dois problemas estão relacionados e dá pra gente tratar tudo em conjunto, sim, e manter tudo bem controladinho. Próxima dúvida, tá quase acabando o nosso horário aqui. Eu sei que tem muita pergunta que eu não respondi, mas amanhã tem caixinha de pergunta para quem eu não respondi, mandar pergunta aí outra vez. Eu vi que teve várias pessoas, muita gente que aproveitou o ensejo da pergunta da ansiedade e da depressão para falar sobre esse tema.
Vou achar mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar a live de hoje. Quem perdeu, quem tá chegando agora por último e perdeu o começo da live, amanhã às 10 horas da manhã a live já estará lá no YouTube. Não vai ficar gravada no Instagram, mas vai ficar gravada no YouTube. A última pergunta que eu vou responder aqui vai ser da Andreia. Ela perguntou qual é o melhor exame para moscas volantes. A mosca volante é uma velha conhecida de muita gente aí, muitos aí têm a sua mosquinha de estimação, eu tenho a minha mosquinha de estimação também que passa de vez em quando aqui. Para quem não sabe o que é a mosca volante, é aquele pontinho preto que passa assim e aí ela tem esse nome justamente por isso, porque você acha que é uma mosca, você tenta matar e aí a mosca não tá lá. Nem sempre é a mosca, às vezes são pontinhos mais claros, às vezes são cobrinhas, às vezes é uma imagem como se fosse um véu, sempre se mexendo, essa é a característica típica. Na enorme maioria dos casos, todas essas imagens elas são benignas e elas são causadas pela degeneração com a idade do vítreo, que é o gel que preenche o nosso olho por dentro. Uma parte do nosso olho é preenchida por líquido, que é o que dá a pressão ocular. Outra parte do nosso olho é preenchida por gel, que é o vítreo. Então, esse vítreo, conforme a gente envelhece, ele vai criando uns gruminhos. E aí, conforme aquilo passa boiando dentro do olho, a gente vê a sombra daquela imagem passando também. Então, essa degeneração começa muito cedo. Muita gente tem a partir de 20 anos de idade, principalmente quem tem miopia, costuma ter mais cedo. Quem não tem miopia geralmente aparece mais tarde. E as moscas volantes, na enorme maioria dos casos, são benignas. Qual que é a preocupação? É a gente examinar a retina, porque em um percentual pequeno de casos, as moscas volantes elas podem ser sinal de uma alteração grave na retina e que precisa ser rapidamente tratada. Então, quais exames que são importantes? São os exames que fazem a avaliação da retina. Principalmente disparado, o mais importante é o mapeamento de retina, que é um exame super simples, feito no consultório mesmo. A gente dilata a pupila e aí examina a retina para ver se está tudo bem. Outro exame que ajuda nesses casos é a ultrassonografia do olho, que é um ultrassom igual de grávida mesmo, só que feito no olho. E aí a gente vê esses gruminhos do vítreo quando a gente faz esse ultrassom. Então, o exame mais importante para quem tem mosca volante, esses dois são importantes, mas principalmente o mapeamento de retina, que é para ter certeza que a sua mosca é benigna e não uma mosca do mal da retina, tá bom? Então, quem tem mosca volante é importante fazer essa avaliação da retina e sempre que acontecer de as moscas aumentarem, ou de tamanho ou de quantidade, é importante repetir. Então, se você tinha 2 mosquinhas e aí um dia você acordou, olhou para o céu e aí apareceram lá 10 mosquinhas, é importante repetir a avaliação da retina. Ou então, se a mosquinha que era pequenininha virou um moscão, tem que repetir a avaliação da retina também. Pessoal, com isso a gente encerra essa live de dúvidas de hoje. Pessoal que está chegando agora no finalzinho, amanhã, 10 horas da manhã, a gravação vai estar lá no YouTube para vocês assistirem, assim como a gravação de todas as outras lives anteriores está lá no YouTube para quem perdeu. Quem eu não respondi, amanhã tem caixinha de perguntas para tirar as dúvidas de vocês e tem live toda semana, então chega muita pergunta, gente, eu tento responder todo mundo, mas nem sempre dá, mas quem eu não respondi é só insistir que uma hora eu respondo. Um ótimo final de semana para vocês, não se esqueçam de ir lá no YouTube, se inscrever e assistir todos os vídeos para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Um beijo e até semana que vem.